esticar um pouquinho, depois que eu explicar essa teoria da reminiscência para vocês. Que coisa, rapaz! Mesmo já é filosofia, ó. É, filosofia, tá certo. Começando a gravar aí. O Pedro colocou aqui, professor. Eu tô sozinho, hein, professor? Me ajuda aí. Tá certo. O Sávio parece que tá perdido, né? O Sávio ficou no limbo. Ih, não sei se é história, se é filosofia hoje. Eu pedindo para ele ingressar aqui, ver se eu consigo. Tá dando disponível. Alguém passa para ele lá uma mensagem? Nós estamos na sala de filosofia, tá certo? Que o erro hoje foi do professor. Então, amanhã é história, beleza. Então, o que seria essa teoria da reminiscência? O que significa essa palavra reminiscência, né? Isso é muito utilizado, essa palavra, reminiscência, anamnese, né? Ou seja, essa palavra reminiscência, ela tem dois sentidos, no caso platônico, né? E a anamnese, essa palavra é muito utilizada, as pessoas, com os profissionais que trabalham na área da psicologia, da psiquiatria, essa área mais psicológica, né? Por quê? Porque a anamnese significa relembrar, né? Significa relembrar algo, ou seja, você ir a um determinado ponto do sujeito, na mente dele, para ele tentar relembrar alguma coisa que tem alguma relevância para ele, né? Naquele momento, num momento específico. Então, esse trabalho é muito feito, exemplo, professor, a hipnose faz isso, né? A pessoa que trabalha com hipnose, como ciência, tá? Não hipnose como esses caras que aparecem na televisão, que faz o outro comer uma cebola pensando que é maçã, isso não é hipnose, não, isso é charlatanismo. Existe a hipnose clínica, que é muito utilizada, a hipnose clínica, para substituir, por exemplo, algumas anestesias. Tem odontólogos que trabalham, ao invés de anestesia, do trauma da agulha, eles trabalham com o processo hipnótico. Enfim, a hipnose faz isso, né? Vai lá nas camadas mais profundas da tua mente, das tuas lembranças, para trazer alguma delas de volta. Isso se tiver alguma importância, né? Claro, dependendo da importância. Você vai, faz o processo hipnótico para trazer alguma lembrança que você necessite naquele momento. Porque você pode trazer alguma lembrança também que não seja necessário, você pode causar um trauma na pessoa. Então, esse processo a gente chama de anamnese. Ou histórico, historicismo, né? A historicidade da pessoa, né? Para ela ir a certo ponto. Tem pessoas que não querem fazer isso. Então, nesse contexto, para Platão, essa reminiscência, essa palavra ela ganha um outro sentido. É no sentido de reminiscência, que significa, nesse sentido aí, você passar de um mundo para outro, e vice-versa. No processo de relembrança, ou de relembrar aquilo que você já passou, tá? Então, deixa eu ir lá no slide, para a gente mostrar bem direitinho, que aí nós vamos depois falar sobre um mito muito divulgado, o mito de Platão, que vai falar um pouco sobre isso também, esse processo de reminiscência, né, de sair de um mundo para o outro, do outro mundo para cá, ou vice-versa, em que ele vai explicar didaticamente, ou vai figurar essa teoria dele, através de uma alegoria. A galera gosta de chamar de mito, alguns de alegoria, né? Eu gosto de chamar de alegoria, porque mito tem outras características, né? Nós já vimos no início do ano. Então, para mim, não se caracteriza como um mito, mas como uma alegoria, e ele vai explicar didaticamente como essa passagem se dá, esse processo de relembrança, né? De ir lá nas profundezas de alguma lembrança da mente para algumas lembranças que teriam ficado na mente. Muito bacana isso aí, quem trabalha nessa área, eu digo que é uma área muito boa. Estou começando 2 cursos na área de psicologia, né? Me aprofundar mais um pouco, eu gosto dessa área, muito dessa área. Sabe, mexer com a mente das pessoas é muito bom, né? Até dentro de casa, para evitar a briga, para fazer com que uma filha sua, um filho seu traga um copo d'água para você, sem necessitar. É só trabalhando a mente dos bichinhos. Enfim, não façam isso, tá? Mexer com a mente das pessoas é complicado. Principalmente você sabe da fraqueza da outra, e às vezes você utiliza, né? Isso é muito comum. Então, vamos ver aqui.
Vamos ver o que, é que Platão nos fala sobre essa questão da reminiscência, dessa dialética, né? Quando eu falo em dialética, eu vou explicar também para vocês, essa dialética é uma troca, né? É uma conversação. Você sai de um ponto, vai para outro, que vai para outro ponto e reconstrói. Aí aquele que está construído momentaneamente, você coloca uma dúvida, vai para... Dialética é um processo de troca de ideias, de troca de configurações. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu me ver aqui se eu acho o slide. Ah, rapaz, que coisa, né, pessoal? Se vocês não me avisam, o professor hoje estava meio que perdido. Mas, se bem que se a gente fosse para aula de história, não tinha problema, não. O que dá um problema é lá na... O que dá problema é lá na postagem, né? Então, professor, como seria possível conhecer aquelas ideias puras, né? Aquelas ideias perfeitas, né? Que para Platão estaria naquele mundo que a gente falou, né? No mundo das ideias, que é um mundo perfeito, né? Que esse mundo onde você tem a ideia da essência das coisas, da perfeição das coisas, né? E o que temos aqui são imperfeições. E como é que se pode, então, conhecer essas ideias, né? Bom, ele estabelece um método para isso, né? Que é a dialética. E o segundo, depois, as ideias puras residem na nossa alma, essas ideias perfeitas, né? E que as pessoas relembram do processo de conhecimento aqui, que ele chamou isso de reminiscência, tá? Ou seja, Sócrates, ele praticava essa dialética, vocês lembram dos diálogos dele? Quando uma pessoa dizia que era sábia demais, ele ia lá, começava a fazer pergunta, né, para a pessoa, e depois fazia uma outra pergunta, até desconstruir, através das perguntas, desconstruir aquela sabedoria que aquela pessoa supostamente teria e construir uma nova. Então, esse processo dialético, né, ele nada mais é do que ascender ao conhecimento inteligível, a partir do mundo que nós vivemos aqui, né, através do conhecimento, do diálogo com as outras pessoas, ascender desse mundo para o mundo perfeito. Ou seja, sair dessas ideias, desse mundo vago aqui, que é o nosso, desse mundo das paixões, desse mundo dos vícios, através do conhecimento correto, vamos dizer assim, se aproximando do ideal, né, para tentar chegar a esse mundo perfeito. Então, o processo começa aqui, para Platão, nesse mundo das sombras, nesse mundo das ilusões que nós vivemos, nesse mundo onde o sentido, de certa forma, os sentidos nos engana, né, o tempo inteiro, e só o conhecimento é capaz de promover o conhecimento racional, lógico, né? O episteme, que é o conhecimento, pode promover uma perfeição, uma caminhada reta para se chegar ou se aproximar do mundo perfeito, do mundo das essências das coisas, né? Para Platão, lá num livro chamado Fédon, num diálogo que ele tem com Fédon, ele afirma que o corpo é o cativeiro, a prisão da alma, né? O corpo, ele é muito desejante nesse sentido aqui, né? É carnal, e o que vai interessar para Platão é a alma, tá? Os gregos não conheciam a palavra espírito, tá certo? Eles conheciam a palavra alma. Como eles não conheciam a palavra espírito, que é a palavra espírito, vem do latim spiritus, né? Então, a alma, aquilo que habita o corpo, é o essencial. Mas também não vamos desprezar o corpo como algo inútil, tão inútil assim, como Platão dizia, né? Porque, afinal de contas, se você não cuidar bem do seu corpo, dessa parte material, a alma ela fica atormentada. Mas essa história vocês já conhecem em determinadas religiões aí, né? Cuida bem do teu corpo para que tua alma tenha uma boa morada, uma morada saudável, né? Platão já falava isso antes mesmo do cristianismo aparecer. Aí estamos falando aí no século 4, 5 antes de Cristo. Tá bom? Então, vocês escutam muito isso, em algumas religiões pregam
essa doutrina, né? O corpo é a morada da alma. Platão já falava isso também. Mas, de certa forma, para Platão, o corpo é desprezível. O que você tem que cuidar bem é da sua alma, tá? O corpo ou os sentidos pertencem ao mundo sensível, a alma ou a razão pertence ao mundo inteligível. Conhecimento sensível está associado ao corpo, à materialidade do corpo e aos nossos sentidos, que tendem sempre a nos enganar. E a alma ou a razão, a nossa alma, aquela que habita o corpo, ou a nossa racionalidade, ela é conhecimento intelectível, ou seja, pertence ao mundo superior, ao mundo perfeito, ao mundo das ideias. Tá? Então, no homem, o corpo, mais a alma, formando o homem, né, dividindo aqui entre o corpo e os sentidos, a alma e a razão. Professor, isso é um dualismo platônico. É, um dualismo platônico. Esse dualismo entre corpo e alma, sentidos e razão, isso vai dar uma confusão lá na frente, né, com o surgimento de ciências que tratam da psique humana, né, como a neuropsicologia, a psicologia, que vai dar um outro pulo muito grande, que nós podemos falar lá na frente, que é sobre inteligências artificiais, mas ainda vocês não estão preparados para esse assunto, né? Qual é a raiz ou fundamento disso tudo? Platão já dizia aqui, ó, vamos entender Platão, ele já dizia que o nosso intelecto, as nossas ideias, o que temos de composição de pensamento, né, independe do nosso corpo. Ora, mas lá na frente as pessoas vão dizer, se Platão tem razão, então nós podemos criar uma inteligência, né, fora de um corpo. Nós podemos criar um ser inteligente, um ser racional, fora de um corpo material. Aí nós temos aí as inteligências artificiais. Até hoje isso não foi possível. Até hoje. Né? Você tem vários filmes que falam sobre isso, como Eu, Robô, né? Enfim. Mas aí tem o teorema o desafio de Turing. Depois nós conversamos sobre isso. O Turing, Alan Turing, aquele matemático, tal, que vocês conhecem muito bem, ele dizia que no dia que o homem não conseguir, de trás de duas cortinas, identificar quem é o ser humano e quem é uma máquina, depois de fazer várias perguntas num processo dialógico, a máquina vai superar o homem ou terá uma dimensão intelectual igual ao do homem. Até hoje isso não foi possível. Tá? Quem vai trabalhar com essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, né, sabe o que eu estou falando. Mas o importante para vocês começarem a entender esse processo de inteligência artificial, de mecanização da inteligência, dessa mecanização de identificação de inteligência em meios artificiais, começa por aqui, por Platão, tá? Tá bom? Depois a gente indica algumas leituras para vocês, como o Daniel Dennett e outros caras que eu tenho aqui que vai falar sobre isso muito bem. Aliás, o Daniel Dennett disse que nós nem consciência nós temos. É um assunto muito bom, mas que começa assim, o fundamento de tudo isso está em Platão. Nesse dualismo, quando ele diz assim, existe o corpo, né? Nós percebemos o corpo, é material, nós percebemos, inclusive, pelos nossos sentidos, mas há algo muito além do nosso corpo, que não faz parte dele, independe dessa materialidade corporal. Eu estou falando, inclusive, do cérebro, tá? Existem coisas que estão desassociadas ao nosso cérebro. Nosso pensamento, por exemplo, há quem diga, as nossas ideias que nós temos construído aqui como ideia de mundo, há quem diga que sem um cérebro é possível a gente até transferir para um meio artificial. Tem já mexendo na inteligência artificial, que eu falei que não ia falar nisso, né? Já mexendo com isso, existe depois você pesquisa aí na internet, um russo, bilionário russo, que eu não lembro o nome dele agora, que está financiando uma pesquisa no Instituto de Tecnologia de Massachusetts de como transferir o que ele tem na cabeça como ideia, pensamento, para um meio artificial. Tipo assim, o que é que o formiga tem na cabeça? Eu quero transferir para um CD. Transferir e colocar no corpo artificial e, quem sabe, um dia no outro corpo. Tem um filme chamado Sem Volta. Não sei se vocês já assistiram. Tem vários filmes que tratam sobre isso. O Sexto Dia, Sem Volta, ou Sem Retorno, perdão, acho que o nome do filme é Sem Retorno, que também trata sobre esse assunto de você
tratem de conhecimento intelectivo, que está separado do corpo, do conhecimento sensível. Então, Platão vai começar com isso aí, o René Descartes, mais na frente, vai começar a falar também, e elaborar algumas teorias, até o que nós conhecemos hoje como inteligência artificial. Pensei que a gente ia falar sobre reminiscência, né? Mas tá massa, né? Isso aí, só para vocês tendo uma ideia de onde é que tudo começa, né? Então, logo, cabe a cada homem usar dos sentidos apenas como forma de chegar ao conhecimento das essências. Então, o Platão vai dizer, ó, os sentidos, o que nós conhecemos aqui nesse mundo, ele apenas é uma forma, um caminho da gente chegar ao conhecimento das essências, ou seja, lá do mundo perfeito, né, professor? Para assim poder alcançar o que é em si, ou seja, o que realmente interessa, a essência, e superar os enganos deste mundo aqui, promovido pelos sentidos, que é os enganos da opinião. E com isso evoluir pelo processo de metapsicose. A psique, né? A alma, né? A metapsicose. Essa alma transcender esse mundo aqui para chegar ao mundo perfeito. Entendendo tudo bem por aí? Assim ele vai dizer, cada par de ideias opostas, né, segue um novo conhecimento em direção às ideias puras. Então, a partir do momento que o sentido vai captando um conhecimento e, por exemplo, uma opinião, um senso comum, e se opõe a isso, é uma escada a mais que você sobe até o mundo das ideias. A cada percepção de senso comum, a cada percepção de enganos, de vícios, que você, pela sua razão, você consegue superar, é mais um degrau que você sobe em direção ao conhecimento das ideias puras, da essência, né? Então, superar os enganos aqui, as fake news, superar os enganos, né, do senso comum, desse conhecimento de senso comum, desse conhecimento de mitos, desses conhecimentos sei lá, de superstições, né? É um degrau que a pessoa sobe para as ideias puras, para as ideias mais concretas, né? Mais perfeitas, vamos dizer assim. Professor, nós chegaremos a ser perfeito, a ter uma ideia perfeita, né? Não, tá? Não. A gente pode se aproximar, através da educação, do conhecimento, se aproximar das ideias, da essência das coisas. Mas a perfeição não pertence a esse mundo aqui, nem nós não conseguiríamos chegar a essa perfeição. Porque lembrando que quem criou tudo isso, o Demiurgo, né? Aquele Demiurgo, aquele ser perfeito, a ideia perfeita, que surgiu de todas as outras. Então, se a gente chegar a ser perfeito, nós iremos substituir o Demiurgo de Platão. Então, isso não é possível. É como se você chegasse aqui na Terra a ser perfeito e substituísse Deus. Isso não existe. Você pode se aproximar dele, tá? Você pode se aproximar dele através da racionalidade. Professor, a fé pode ser racionalizada? Pode. Óbvio que pode. Platão vai dizer que tudo aquilo que supera os enganos pela razão é bem-vindo nesse processo de alcançar a essência das coisas. Você não, vamos pegar Deus, porque parece muito com o cristianismo, a ideia de Platão, né? E depois vocês vão ver que tem uma relação, sim. Mas na frente, com a filosofia medieval, vocês vão ver que tem muita coisa do cristianismo, principalmente pela Igreja Católica, que foi adotada das ideias de Platão. Platão exerceu uma influência muito grande. Então, o que é que eu estava dizendo aqui? Deixa eu perder até a linha de raciocínio. Então, para você, você pode racionalizar a fé, para evitar os enganos, né? A Bíblia diz isso, os falsos profetas, tudo, e racionalizar a fé. Como, professor? Você vai lá, por exemplo, na Bíblia e lê. Se realmente o que está sendo proposto no púlpito, seja lá de qual for a igreja, realmente condiz, com o que está escrito lá. Então, esse é um processo racional. É um processo de conhecimento. Tá certo? Tudo bem até aí? E não falando da divisão das almas para Platão, né? Enfim. Então, professor, nesse processo, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente chega nesse caminho? Olha, o Platão ele vai elaborar uma outra teoria
de que quando nós morremos aqui, a nossa alma sai do nosso corpo, volta para esse mundo, né, para o mundo lá das ideias. Nossa alma, ela vai voltar a habitar aqui, ó, esse mundo das ideias. Tá? Ela fica aqui e vai conhecer tudo que é perfeito novamente. Vai conhecer a essência de todas as coisas que estão aqui. E depois ela retorna para um novo corpo. Só que nesse retorno para o novo corpo, né, para Platão, veja bem que o corpo ele é desprezível, né? Quando retorna para o novo corpo, essa alma deverá buscar, através desse processo de conhecimento, relembrar, tá? Por isso eu falei na anamnese, né? A cada reencarnação, tá? O que ela observou aqui como essência ou como mundo perfeito. Professor, tem uma doutrina que fala sobre isso também. Tem uma doutrina racional, mista com religião, que é o espiritismo. Sim, fala. Tá? Inclusive, o pai da coisa mesmo, que sistematizou a coisa, Allan Kardec, ele leu muito Platão. E viu uma certa racionalidade nessa proposta, nessa teoria de Platão. Tá? Veja bem como essa parte do conhecimento de Platão tem influência muito grande na parte religiosa. Tá? Já começamos a perceber isso no Espiritismo, nós já estamos conseguindo perceber isso em algumas manifestações teóricas, né, da teologia cristã, que a gente fala nessa coisa também, na ciência, nesse dualismo entre mente e corpo, até a elaboração da inteligência artificial, quem começa tudo isso é Platão. Então, esse fundamento ele é muito importante. Por isso que na Idade Moderna, para a Idade Contemporânea, a filosofia é função dela fundamentar a ciência. Por quê? Porque é nela que começam os primeiros passos, os primeiros fundamentos, né? Então, Platão vai dizer, quando ele escreve a sua Alegoria da Caverna, ele vai dizer, olha, quando desce para o novo corpo, ele vai explicar isso na Alegoria de esse processo de esquecimento, quando a alma retorna para o novo corpo, ela esquece tudo que ela viu aqui. Nesse processo de esquecimento, ele vai retratar isso no mito, né, vamos dizer, na alegoria, não vai chamar de mito, na alegoria chamada Alegoria de né, que esse tal pastor dizem que foi um soldado também, foi para o Hades, né, e chegando lá ele encontrou as almas dos mortos, contemplando as ideias. Mas assim, como as almas elas devem reencarnar, elas são livres para escolher a forma de vida que querem viver. Olha que coisa interessante, né? E antes de voltar para o mundo sensível, elas passam por uma planície onde existem 2 rios. Olha que mito interessante, né? Então, eles estavam contemplando as ideias, e antes de voltar para o mundo sensível, né, eles fazem uma escolha. Né? Existem 2 rios. Ele deve escolher um para beber de suas águas, que é o rio Léter, responsável pelo esquecimento, e o rio Aleteia. 2 rios, tá? Responsável pelo não esquecimento, ou seja, pela lembrança das ideias contempladas pela alma. Quem beber a água do primeiro não se lembrará das ideias puras, mas quem beber da água do segundo lembrará em vida dessas ideias por meio da educação e do aprendizado. Né? Olha assim, então quem beber da água do rio Aleteia, que significa verdade, né, que está presente na alma dos seres humanos desde sempre, como ideias que vêm com ele, mas precisam ser relembradas através da educação e do conhecimento. O cara que beber da água desse rio, se ele procurar o caminho do conhecimento, ele se aproximará da verdade e da justiça das coisas. Tá? Na próxima aula, nós vamos esticar muito Platão ainda, tá? Eu vou trazer esse mito para vocês, que é o mito de e logo em seguida o mito da caverna. Tá? Então, o processo da gente aqui é relembrar as coisas, né, professor? Aqui nós já nascemos com ela. Porque, segundo Platão, a alma já teve contato com esse mundo aqui. Agora, tem homens que viveram aqui nesse mundo de forma rica, corrupta, e não querem se esquecer do que viveram aqui. E aqueles que sempre preservaram a verdade buscam outro rio, que é o rio Aleteia. Tá? Veja bem, quem beber a água do primeiro não se lembrará das ideias puras,
Então, esse cara é um cara que vai ver na ignorância, aqui, nos vícios, na irresponsabilidade. Agora, quem bebeu do segundo, que é a verdade, através do conhecimento, ele vai lembrando e relembrando tudo o que a alma dele contemplou como verdade e vai para o caminho reto, caminho mais justo, caminho da honestidade, caminho da verdade. E essa alegoria, ela tem vamos dizer assim, essa alegoria que eu falei para vocês aí do mito de alegoria de ela tem uma moral da história, viu? Eu vou trazer para vocês na próxima aula. Tá bom? Que coisa, né, meus? Que coisa, né? Eu vou trazer para vocês de uma forma mais ilustrada para a gente entender bem direitinho a moral da história, né? Porque Platão, claro que ele vai ter uma moral depois da história, né? Tem a moral de que ele vai fazer com que as pessoas entendam o que é que ele quer dizer. Tudo bem? Eu dei uma esticadinha, né, professor? O que aí? Massa, né? Essa coisa, professor. Que coisa, né, Platão? Vai dar fundamento às inteligências artificiais na idade contemporânea, né? Se você vai ler qualquer coisa sobre inteligência artificial que tem uma historicidade, o fundamento vai vir com esse rapazinho aí chamado Platão. Beleza? Tudo bem? Um forte abraço para vocês. Desculpe aí, tá? O engano aí das coisas. Pensei que era aula de história, mas deu certo. Amanhã nós temos aula de história. Um abração aí, pessoal. Vá café, viu, Sá?